Saudações grevistas! Bola rolando para mais um Código 61 do Engreve. Eu sou o Alan Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e, é claro, educação. Repetimos aqui mais um programa sobre música, galera. Hoje, além de futebol, política e educação, falaremos outra vez sobre música. Chegamos à partida de número 63. Sigam em Greve nas redes sociais, curtam o Código 61 no Cashbox no Spotify e espalhem a palavra. Antes de começar o programa aqui, eu fui intimado a mandar um abraço para Isa da Unirio. Thiaguinho, nosso camisa 10, trabalha com ela. A menina ouviu o nosso podcast semana passada com o Nicolas do Brasa e achou muito maneiro e já está curtindo e espalhando a palavra por aí. Então, Thiaguinho, abraço dado. Isa, segue a gente aí e espalha a palavra. Vou começar aqui chamando meus camaradas que estão presentes hoje, começando pelo Cadu. Cadu, sei que você estava concentrado lá nos preparativos para a sua live, que ocorreu no domingo, mas eu quero saber o seguinte: conseguiu acompanhar o clássico no sábado? Como o Vasco conseguiu perder para o Faísca? Salve, salve, galera! Cadu na área, representando o Vascão do Pantera Donizete, que atuou por Vasco e Botafogo, só que em outros tempos. Em outros tempos, volta Donizete, volta o Brasil de Donizete, por favor. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Como você falou, Alan, ontem teve a live, lançamento da campanha de financiamento coletivo foi bem bacana, foi bem exaustivo também, porque a pré-produção foi muito cansativa e graças a Deus que foi cansativa, porque não deu nem para dar uma passada. Quando eu olhei assim, já tinha acabado o jogo, 2-0, não sei quem foi bem, não sei quem foi mal. Bem, ninguém foi, né? Para perder de 2-0 pro Faísca. Que bom, vou fazer live todo dia para não precisar sofrer com o Vasco. Muito bom. Chamando aqui o nosso rubro-negro da mesa, Newton, meu camarada, essa veio por encomenda. Diz aqui pra gente, o bandeirão Salve o Corinthians é, na verdade, um pedido de socorro? Saudações, pessoal, saudações rubro-negras e auras celestes. Newton falando, professor de português. Olha, eu espero, essa do bandeirão é muito boa, eu só espero que a galera tenha lembrado de entregar uma faixa de campeão brasileiro ao Cássio. Palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Uma faixa de campeão brasileiro 2020 ao Cássio, porque ele merece, tá? Que também, já que o programa vai rumar para o outro lado, nessa minha introdução, queria prestar a minha homenagem, né, e a minha saudação aos atletas do Flamengo que estão nas Olimpíadas, né, a Larissa Oliveira, Gabriele Roncato, Natália Almeida, da natação, que já encerraram a participação delas, o pessoal da canoagem, lembrando que o Flamengo ele nasce, assim como o Vasco, né, nasce das águas, né, nasce ali do remo da canoagem, até que um belo dia, 9 caras do Fluminense resolveram ter a brilhante ideia de virar a casaca e levar o futebol pro Flamengo. Né? É paradoxo que chama isso aí. Esses são os vira-casaca supremos. E então na canoagem tem o Isaquias Queiroz, que é o atual medalhista, e o Jack Goodman, ambos estão na semifinal da categoria para medalha. E na ginástica artística, a Flávia Saraiva e a medalhista. A Rebeca mostrou quem é ela, é vida real, não é Cinderela. Sua mãe lutou pra construir uma história. Arrebentou aí também atleta do Flamengo. Então esse pessoal, eu poderia colocá-los como grevista, mas né, não vou deixar o espaço de grevista para outra oportunidade, mas aqui fica a lembrança. Rebeca arrebentou ao som de baile de favela. Maneiríssimo, simpaticíssima essa menina. R9, seguinte, depois de uma vitória arrasadora sobre o poderoso Criciúma e a classificação garantida, o Roger merece os parabéns? Fala, galera, R9 na área, fazedor de gols do Engreve. Alan, não. Que beleza. Curto e grosso, não. O Roger não merece parabéns, ele não fez mais do que a obrigação dele. Procura um psiquiatra, você não tá legal. Muito pelo contrário. O Roger ele podia pedir o boné. Eu vou dar o parabéns se ele pediu o boné.
Tava conversando hoje mais cedo com o Newton. Não dá para parabenizar o Roger por nada até agora. Mas, como a sorte vem acompanhando o Fluminense desde o ano passado, o Fluminense tem tido muito mais sorte do que juízo. Palestrinha. Tô achando que a gente vai copar. Antes eu achava que a gente ia copar a Libertadores. Para com essa porra! Agora eu acho que a gente vai copar a Libertadores e Copa do Brasil. Tô fluzudo pra caraca, mano. E aí vira bagunça. Agora, acompanhando o Newton aí, quero mandar um abraço pro representante tricolor das Olimpíadas, o zagueiro Marcílio, vulgo Nino. Tá lá representando a gente no futebol lá. Zagueirão da seleção, não passa nada. Muito melhor do que o companheiro dele de zaga. Só queria aproveitar rapidinho para 2 registros aqui. Um abraço pro pai do Rafa, que tá flusudo pra caramba. Encontrei com ele no mercado. Ele quase desrespeitou as ideias de distanciamento social para esfregar a camisa do Fluminense na minha cara. Um abraço aí pro seu Francisco, camisa do Fluminense no Guanabara. E queria levantar a polêmica que todo mundo sabe que o Cássio, citado pelo Newton, ele foi o responsável pelo churrascão com carnes exóticas lá no Corinthians, né? Porque depois daquela defesa, vocês sabem que o time todo do Corinthians pegou Covid, né? Irmão, com a grana que ele ganhou, malandro, deu para pagar carne de javali, carne de qualquer troço aí, cara. Atenção, Paulo Guedes. Bom, galera, vocês vão sentir falta aí do Bruno e do Dida. Não estarão presentes aqui nesse bate-papo, por cada um pelos seus motivos, mas a gente vai tocar brilhantemente nosso programa hoje, falando de música mais uma vez. Hoje a gente recebe o Tomás Rosati, da banda El Efecto. Vamos falar um pouquinho de rock. Hoje é dia de rock, bebê. Tomás, vou te fazer o seguinte, aquela pergunta protocolar, a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentar, dizer quem é o Tomás e falar um pouquinho sobre o trabalho da banda aqui para a galera que está escutando. Claro, boa noite aí, pessoal, todo mundo. E depois nos horários aí que seguem aí para quem estiver escutando e quando. Bom, me chamo Tomás, agradecer de cara aqui o convite aí pra gente. Estou aqui representando meus e minhas camaradas da banda El Efecto. A gente é uma banda aqui da cidade do Rio de Janeiro, que estamos caminhando aí para o 20º ano de banda no ano que vem. Somos uma banda que, e não por acaso estamos aqui também para trocar essa ideia, né? Que pensamos a música como ferramenta também de luta, de transformação, de discussão política, e que tenta fazer isso também com muita inquietação estética mesmo, né? Musical, de mistura de muitos gêneros, de estudo de música, que a gente é todo mundo muito pilhado em música, né? sem fronteiras, né? Tentando... A gente bebe em tudo quanto é fonte para construir aí um discurso político e participar dos debates e das lutas do nosso momento, né? A gente é uma banda, hoje somos 5 pessoas, eu, a Aline, o Danton, a Cris e o vovô Bebê, e também o Yuri, que é o nosso 6º elemento, que é o cara também que está aí sempre com a gente, aquele 6º elemento ali que cumpre de tudo, ele faz uma porção de funções aí junto com a gente, e esse é o grupo que está aí. Estamos aí chegando nessa marca de 20 anos, e aí tentando também assimilar esse momento catastrófico, né, que a gente vive nos últimos tempos, junto com essa pegada toda da pandemia, que fez a gente também dar uma parada, obviamente, né, e está começando agora a se mobilizar para tentar compor umas coisas novas e construir os próximos passos desse trabalho, que é também uma tentativa de compreender e de tentar compreender o momento que a gente está vivendo e para onde apontar, né? Então, estamos justo agora nesse momento de começar a se mobilizar para gravar umas coisas novas, muita articulação aí com gente, tentando trocar, e por isso é um prazer estar aqui. Também, como vocês, sou como o Alan e como o Newton, sou da área de letras, e como o Alan, sou formado em espanhol também, em letras em espanhol. Mas faz já algum tempo que eu estou com essa parte hibernando, assim, né? E tenho me dedicado como professor também, mas só em aulas de música.
E assim como galera da banda também, todo mundo trabalha com atividades relacionadas à música nesse momento, seja coisa de estúdio, de produção, e dando aula também. A gente, inclusive, trabalha junto, 4 de nós da banda, né? Trabalhamos juntos numa escola de música, que é um projeto bem bacana ali em Manguinhos, que é a Escola de Música de Manguinhos, que funciona no Espaço Casa Viva. Então, também temos muito para trocar aí, e muito interesse dessas trocas. É a nossa área também de pensar arte, educação e os diálogos que isso tudo pode, as faíscas que podem sair dessas conversas. E para fechar, né, em termos futebolísticos, eu venho de um na banda, cara, ninguém é muito ligado. Mentira. Agora não sei se estou falando besteira, acho que a Cris é uma tricolora praticante, se não me engano. Eu não sei como é que tá no mundo pandêmico. Mas a gente não é muito ligado. Eu sou muito ligado ao futebol, assim, ao esporte. Eu gosto muito de jogar, gosto muito principalmente de jogar, sabe? Acho que é um momento... Era das coisas que eu tenho mais prazer de fazer, assim, e da qual eu também sinto muita falta, porque já estou aí há 1 ano e meio sem jogar, com uma turma que eu jogava, que é até uma galera que alguns conhecem vocês lá, do Bowl do UFC, tem alguns amigos ali dentro em comum com vocês, jogava uma bola com eles, e gosto muito, cara, e enfim, admiro muito toda essa importância, né, do esporte mesmo, do lazer, do divertimento da parada. Agora, o futebol, acompanhar os times, sempre, eu fui Vasco desde pequeno, assim, então vivi momentos de muita intensidade ali em 97 com o Animal, foi uma coisa muito marcante, assim, na minha vida, de moleque, assim, mas já faz muitos anos que eu não sigo, assim, não acompanho da mesma forma, não torço, não é uma questão, assim, mas gosto de assistir eventualmente. Eu te entendo. e não por uma baixa, não, que minha pegada, meu interesse pelo futebol acaba indo até um pouco por esse lado, às vezes, de torcer ali por quem tá por baixo, então no momento seria até pertinente, né? Mas eu não gosto de ver, eu gosto do esporte, assim, mas não tenho uma ligação, assim, de emoção ali, de seguir time, mas estou aí para trocar e é mais um fenômeno aí que também não sou nem um pouco alheio a ele, apesar de não seguir, não ter essa paixão, eu gosto. Espero poder voltar a jogar no futuro próximo também. Bom, vai ser um prazer, de repente, no amistoso aí, enfrentar você lá atuando pelo Boldo e a gente aqui pelo Ingreve, pós-pelada, bater um papo, comer um churrasco, tomar um negócio. Vai ser um prazerzaço. Vai ser. Beleza. Vou começar aqui a nossa roda de perguntas com o nosso craque da Cruzada Letal, o R9. Vai que é a sua, Rafa. Tomás, eu estava observando o Instagram da banda e aí eu vi que em 2016, durante aquela greve de ocupação em várias escolas, o Elefecto fez uma apresentação no Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador. Cantou a música, bom, a parte que estava lá no post era a música Pedras e Sonhos. Eu queria que você dissesse pra gente como é que foi isso, como é que surgiu essa ideia, o que a banda, ou o que você pensa sobre essa questão de greve, de ocupação, tem que fazer mesmo? Como é que vocês entendem essa situação, essa guerra aí que a gente está sempre enfrentando? Pois é, cara. Não, a gente se interessa, do ponto de vista como pessoas, né? Somos acho que é uma ferramenta de luta fundamental, né, cara? E a gente sempre que pode, e o trabalho está aí um pouco para isso mesmo, é feito para isso, né? Para estar aí e para correr junto com os movimentos. Então, sempre que a gente já teve muita interlocução, né? Desde sempre com entidades, seja estudantis ou seja sindicatos, e está sempre por aí, movimentos também autônomos, movimentos independentes. Conforme a gente foi... Uma das coisas que fez a gente também seguir firme nessa parada foi essa virada, como a gente percebeu que, começava a rolar um retorno
de galera envolvida com a luta, sabe? Em relação à banda. Então, pô, a parada tá circulando, a parada tem vale a pena acreditar nisso também como uma ferramenta de luta, é uma coisa que nos dá muito gás. Nesse evento, nessa ocasião, na verdade, eu posso estar enganado na cronologia, mas o primeiro lance nesse momento das ocupações das escolas, né, que foi um puta acontecimento, né, uma sequência aí no país da qual a gente é muito entusiasta, né, desde o início, né, e a gente, no primeiro momento, rolou um contato da gente ir lá para São Paulo, quando teve aquele boom forte, né, dos estudantes ocupando as escolas contra aquele projeto de reformulação e tal. E a gente foi para lá tocamos em 2 escolas lá, e naquele esquema, na raça mesmo, vamos amanhã para São Paulo de carro, porque a gente, e é até interessante para falar, né, porque a gente, as músicas, tais como a gente apresenta elas, gravadas lá, depende de toda uma parafernália, né? A banda naquele então era maior do que hoje, e toda aquela estrutura, né, para poder viabilizar o tocar. E já há muito tempo, por conta desse interesse em chegar junto das paradas, a gente começou a abrir uma vertente de tocar, também fazer uma pegada ali mais de guerrilha, sabe, para poder chegar junto, sem depender de uma estrutura. Então, uma pegada mais acústica, no caso nessa que tu viu lá o vídeo, era assim, né, uma pegada ali para fazer acontecer com a estrutura que tiver lá na hora. Essa em São Paulo foi mais ainda assim, quem pode ir para São Paulo na raça, fomos em 3, quem podia, sabe, e chegamos lá e trocamos com a galera, foi muito significativo pra gente, E depois, quando rolou aqui no Rio, a gente também conseguiu marcar presença aí em 2 ocasiões. Somos grandes entusiastas e é inclusive uma meta a gente conseguir estreitar esses laços e conseguir engrossar essa rede mesmo de mobilizações e se a arte puder ter uma serventia, é onde a gente quer estar mesmo, sabe? Tivemos lá, nessa ocasião, inclusive a gente estava com um grande camarada, o Leon Diniz, professor também, que agita lá o Domingo é Dia de Cinema, né? Não sei se vocês conhecem o projeto, um cara, muita firmeza, que tem todo um trabalho também junto aos pré-vestibulares, né? E ele estava lá, se não me engano, ele que fez o registro e tal. Então, é isso, né? Tá repetindo aquela máxima lá que marcou tanta gente, que é na luta que a gente se encontra mesmo, né? É isso que a gente busca mesmo, é ter o norte pensado por aí. Nas ocupações, meu filho era recém-nascido, eu tive muita dificuldade de acompanhar, mas consegui em uma escola e me chamou muita atenção o nível de organização da molecada, assim, o nível de autonomia da molecada, discutindo as coisas. O que você viu lá? Como é que você trocou com a molecada? Te impressionou isso? Você encontrou esse clima lá? Cara, a gente teve... De cara é impressionante, né? Nessa primeiro impacto foi o lance lá em São Paulo, que ainda era um lance que a gente, né, com certa distância aqui e tal. Aqui a gente teve outras interlocuções. Lá a gente foi chamada por uma molecada que tava lá também, né? Que tava organizando a parada. E, cara, de cara foi impressionante chegar lá e ver, de fato, a molecada tomando conta do prédio mesmo, desde a entrada ali, todo o esquema. E, assim, aí a gente conheceu um pouquinho ali como que funcionava, né? E fica sabendo ali do tudo que tá rolando, né, cara? A galera, primeiro a autogestão ali para gerir o espaço, né? E uma coisa que chamou muita atenção, que eu já confundo se foi vendo ou depois buscando saber, ou de outras referências, ou de algumas dessas, era também um trabalho muito forte ali da galera tá trazendo também todos os questionamentos das questões de gênero ali dentro também, né, na divisão das funções, sabe? A galera, assim, vem de uma outra pegada, né, ensinando pra cacete pra gente, inclusive, muitas coisas aí, a gente que já é de outra geração. Então foi muito impressionante, cara. A gente teve algumas experiências aqui, também lá no Luiz Carlos da Vila, que é ali no Jacaré, né? E, ali a galera tava assim,
uma galera muito firmeza, a molecada tendo vários debates, enfim, foi muito marcante, né, para as pessoas, assim, entre outras coisas, porque eles viram a escola que poderiam ter, né, também, sim, sabe, e a abertura que a escola, por tudo aquilo que a escola poderia ser, como espaço de encontro, de organização, então surgiram ali aulas, e não só entre eles, né, colaboradores, né, uma galera que estava lá indo, tanto professores da escola, alguns quando tinham, inclusive, quando dava sorte, tinha uma diretoria simpatizante, que ajudou a dinamizar a parada. Eu acho que um marco muito grande foi isso, né? Foi aqueles momentos em que é raro a gente vivenciar, em que a gente vislumbra uma outra parada possível, né? Isso é muito emocionante, cara. A gente teve algumas vivências com a banda parecidas nesse sentido, de você estar vivendo um conjunto de relações que você vê que são mediadas por outras paradas, né? E de repente você fala, puta, mano, isso aqui é o que era para ser, é isso aqui que eu quero construir. Então acho que, claro, às vezes estava esvaziado, né? Numa outra que a gente tocou estava bem esvaziado também, os alunos estavam fazendo os corre deles, nem todos estavam querendo ver o som ali, mas o barato é isso, cara, é o que aquilo abre como semente mesmo, né? Aquilo imagino que tenha sido experiência transformadora para essa galera que participou, e certamente hoje em dia eles tiveram um crescimento ali nessa possibilidade de viver um espaço e organizar um tipo de relação, né? Acho que isso é muito diferente do que toda a teoria que a gente, né, que a gente fala, mas não consegue trazer para a vida. E quando a gente consegue, é uma parada encantadora mesmo, né? E de uma coisa a gente pode ter certeza, né, cara? Como esses movimentos das ocupações, como eles sacudiram as escolas, tanto com os alunos. Eu lembro no retorno das aulas, eu lembro dos professores incrédulos na sala dos professores, né? Ela conhece bem esse tipo de colega que, sem querer aqui, rapidinho, Newton, é porque nós tivemos aqui a participação do Guilherme, né? Guilherme Santana, que participou ativamente, professor também, sociologia, participou ativamente, e ele contava relatos muito bacanas de como alguns alunos que eram totalmente ali, alijados mesmo, né, da turma, aquele aluno que recebia um rótulo de rebelde, um rótulo de não quer porra nenhuma, que não sei lá o quê, a transformação desse aluno depois da ocupação, e como alguns professores não souberam lidar com isso. Era um mundo novo para eles, né? Mas como assim? Os caras fecham para fazer baderna, para fazer... Sacudiu, de alguma forma sacudiu essa molecada. Assim como o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Eu tenho uma relação bem peculiar com essa questão das ocupações. Eu tenho orgulho de fazer parte há 16 anos do Instituto de Educação Rangel Pestana, em Nova Iguaçu, né? Uma escola que sempre foi, né, de certa maneira, caracterizada pelo posicionamento político, né? Posicionamento político contundente em épocas de crise, de greve, ou seja, quase todo ano, né, no Estado. E nessa questão das ocupações, lá foi a galera lá exerceu um papel fundamental na época, porque o Instituto é uma escola muito grande, são muitos profissionais, isso aí que o Caduz, né, pontuou, eu vi acontecer direto, né, porque são muitos professores envolvidos, né, a questão, né, da classe heterogênea e tudo mais, nem todo mundo, né, sempre tem a pelegada, né, e então, assim, o pessoal sempre ficava nessa questão mesmo, os alunos tomando conta da escola, como é que é isso? E eles literalmente tomaram conta da escola, fizeram uma série de eventos, ficaram lá durante 72 dias. Foram 72 dias de ocupação. 71 ou 72, agora não sei o número exato. Isso é tão importante para a escola que virou... existe a comemoração da ocupação. Né? De tempos em tempos, a escola ela celebra com eventos, com palestras, com shows, né? Inclusive, de repente, o efecto aí, de repente rola um convite, né? Quem sabe, né? Vamos ver. E existe a celebração dessa ocupação. Então, para a gente lá, é muito...
importa bastante essa questão das ocupações. Maneiro que essa greve de 2006 com a ocupação da molecada foi uma que a gente teve vitória bem contundente. Eu lembro que após essa greve a gente readquiriu o direito de votar para a direção. Então quem conseguiu isso foi a molecada, porque a gente não tinha eleição para diretor há, sei lá, uns 15 anos no estado. E essa molecada conseguiu retornar, né, nos dar esse direito mais uma vez. Então fica aqui os parabéns e o nosso agradecimento, que eles conseguiram muita coisa que às vezes uma greve nossa, só de professor, não consegue. Sim, Alan, só fazer uma correção, você falou 2006 aí, cara. Falei 2006? 2016. Falou 2016. Beleza. Bom, então aproveitar Pô, que aqui... barato, mano. Pô, a escola tem encampado isso depois e, porra, incrível mesmo, né? Acho que são raras hoje. Às vezes você tem ali dentro, né? Claro, simpatizante, sempre tem, mas a escola como instituição, porra, viver essa memória é foda mesmo. Maneiríssimo, né? Maneiro. Então, a história que contam, né? É óbvio que a história é sempre uma fabulação, né? Então, o tempo vai passando, né? As versões vão sendo modificadas, mas o que se conta é que a direção que havia na época era aquela direção que vinha fruto da intervenção, né? O governo fez uma intervenção, né? A escola não acatou a intervenção, deu uma série de problemas, confusão, polícia na escola, né? Essas loucuras, e aí a intervenção saiu e colocaram uma direção biônica, né? Que nem aquele político biônico do regime militar, né? É biônico, Cadu? Não lembro o nome. Tem um tempo, é biônico, né? Então, então colocaram uma direção biônica lá e havia esse pleito essa reivindicação pelas eleições, né? E o pessoal que fez a ocupação, eles foram tirando cópias das chaves da escola, cara. Aos poucos. No Ninja. Foi copiando uma chave, uma escola muito grande, ele copiou uma semana, copiou uma chave, outra semana copiou 10 chaves, ele foi copiando a chave, porque o chaveiro ficava à mostra. Entendeu? O cara ia lá, pegava a chave e fazia cópia. No dia que eles deflagraram a ocupação, a direção da época virou e falou assim: impossível, vocês não vão ocupar porque nós vamos trancar a escola. Ele, mas a chave está com a gente. Já era, já foi, perdeu. Entendeu? E tomar a escola, assim. Emblemática essa frase, hein, Nilton? A chave está com a gente. Caraca. A chave está com a gente, perdeu, já era, já foi. Não dá mais. Entendeu? E aí, daí o resto é só história. Deixa eu só rapidinho aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Vando, que dá aula nessa escola também. Pô, Vando, tô com saudade de você, meu camarada. Você é luz, é raio, estrela e luar. Vando, professor de filosofia, o cara é gente boa pra caramba. Muita gente boa. Um abraço ao Vando também, grande colega de trabalho. Outra parada, além da galera tá propondo outras coisas, cara, esse conhecimento da escola, né, essa abertura da escola. Eu lembro que lá no Mendes, lá esse onde o Rafael falou aí, uma galera, a gente, enquanto tava lá, sei lá, não lembro, uma galera veio falar, cara, a gente, né, rodou a escola inteira, conhecemos cada pedaço de escola, e a molecada descobriu, cara, tipo assim, o pessoal que tinha um racionamento de livros, sei lá, descobriram, assim, caixas e caixas dos livros, sabe, novinhos, várias situações dessas que chegam a ser incompreensíveis mesmo. Às vezes é até fruto do desconhecimento do que tem, do que não tem. Aí a galera se apropria do espaço, cara, vasculha os negócios e encontra, sabe? O próprio sucateamento do bagulho, sabe assim, tava ali, não é nem que não tinha chegado. Várias situações desse tipo devem ter rolado, né? A galera entrou, não vai mais ter área aqui que a gente não conheça, né? E essa é uma parada importante, né? Uma escola que conseguir manter isso e fazer os alunos se sentirem parte daquilo e só que isso é só na marra mesmo, né? Os caras é isso, a garotada promoveu vários ganhos aí mesmo, até pelo ineditismo da coisa, né? Um negócio muito diferente do que as nossas greves, né? Que já são um procedimento aí que, porra, esbarra em várias questões, e aí a molecada com toda aquela energia, uma outra pegada, né? A sociedade não sabendo nem como reagir tanto àquilo, né?
enfim, troço... Só essa galera sabe, né, e claro, vocês que estão no cotidiano, o que isso representa, né, cara? A gente vê hoje em dia galera que tava naquele momento, muita da galera que estão aí atuando, né, em movimento, porra, de favela, estavam lá, ali foi meio que uma escola também, né? Muita gente que, porra, ali juntou uns fios e pá, viu ali uma possibilidade de atuação e seguiu, né? A gente conhece alguns casos, assim, dessa galera, assim. E acho que é disso que eles têm medo, né? Enfim. Eu acho, Newton, que eu até confundi as datas aqui, porque na nossa conversa me veio à cabeça 2006 no Chile, né? Que era a Rebelión de los Pingüinos, né? Que foi um movimento estudantil, e aí depois a gente teve aqui em 2016, então talvez eu tenha confundido. E vou aproveitar esse momento que eu falei do Chile para poder tocar um pouquinho na minha área. Tomás já na apresentação já falou que tem a formação em espanhol também. Aí eu queria comentar o seguinte, cara. Nome da banda, que é El Efecto, a questão das referências como Galeano, né, que vocês têm um álbum inteiro dedicado lá às Memórias del Fuego. A questão sigo vocês já há bastante tempo, e aí vi referências a Violeta Parra, a Victor Jara, vi vocês tocando uma música que para mim é um hino da América Latina, que é o Latina América do Calle 13. Para mim é sensacional, tenho tatuado aqui um versinho da música. Enfim, sou um apaixonado pela América Latina, e aí queria saber sobre essas referências. Além de você, tem mais alguém na banda que tem esse amor pelo espanhol? Enfim, vamos falar um pouquinho aqui de América Latina e de espanhol, e como é que isso chega até vocês e a banda. Logo de início, né, a gente já tinha, na hora de fundar a banda, a gente se conhecia naquele então. Hoje em dia, quem está na banda só eu e o Danton, que estávamos lá naquele momento inicial, né? A gente tocava em outras bandas, e aí criou essa para botar tudo que sobrava nas outras que não tinha, tá ligado? Que tinha um estilo ali que não permitia algumas coisas. E a banda nasce dessa vontade, mas logo muito influenciada ali pela leitura naquele momento do Eduardo Galeano, sabe? Que é essa pegada de abordar a política poeticamente, ou vice-versa, sei lá. Muito encantadora. Eu tinha um livro lá em casa, não sei se era, meu pai tinha lá, enfim, chegou na minha mão um livro que era a história do mundo de pernas para o ar, alguma coisa assim, do Galeano, e aquilo foi muito, era a base dessa inquietação, muito, muito saborosa a leitura e muito instigante, né? Tinha as veias abertas da América Latina lá também. E aí, cara, essa era uma coisa que estava sempre no nosso imaginário, um interesse pela América Latina, tanto pelo que ela representa em termos estéticos mesmo, né? De música, quanto em termos políticos, né? Os movimentos e a luta dos povos, os mesmos processos que a gente está inserido, né? Somos parte disso. E aí, na hora do nome, cara, o nome veio por aí um pouco, hein? É engraçado, porque a gente preza muito a parte da letra e tudo, né? Mas o nome em si, ele veio mais para um lance quase de sonoridade, que ao mesmo tempo a gente viu que mantinha essa vontade de estar inserido no imaginário latino-americano, né? Porque a gente não teve, assim, não pensou muito na pretensão de o efeito, né? Que é o significado. Assim, eu nem acho ruim esse significado, a gente quer mesmo causar um efeito, mas foi assim um lance meio que visual. Tava vendo um filme e apareceu ao final coisa, efeitos especiais. Eu quero um filme espanhol, efectos. Aí eu achei aquela palavra forte, sei lá, e botei essa pilha, e na época lá os camaradas estavam lá, curtiram, e a gente foi nessa e ficamos satisfeitos por trazer mesmo essa referência, né? Que tinha ali também toda a pegada do zapatismo, que é outro movimento que conjuga poesia e política, né? E toda uma parte também de representação visual, com toda a estética, né? As cores e imaginário de certa parcela da cultura latino-americana, da pegada indígena. Toda a iconografia da parada era muito
e ainda é muito envolvente, muito sedutora pra gente, assim. E aí rolou isso desde sempre, o interesse pela música, também tem uma pegada de música latino-americana. E aí fomos tocando isso, cara. E mais recentemente, quando a Aline entrou pra banda, a Aline que toca os sopros e canta, a Aline trouxe uma super bagagem também. Que ao longo do tempo a gente, interessado em música, sempre fez essas pesquisas, passou por esses lugares, por Violeta Parra, Mercedes Sosa, enfim. Mas a Aline trouxe uma outra vivência, ela tem uma pegada, ela morou no Chile muito tempo, tem um trabalho todo, tem um interesse todo especial de intercâmbio cultural, né, com o Chile, com a Colômbia, e ela é uma conhecedora de dentro da música mesmo, muito mais do que a gente, assim, ou com muito mais aprofundamento. E ela tem um trabalho muito bonito chamado Verde Violeta, que é um trabalho de releituras de músicas da Violeta Parra, com arranjos da escola que ela vinha, que era a escola do Hermeto Pascoal. Um trabalho muito bonito, que ela fez lá no Chile e gravou lá no Chile. Então ela também trouxe todo um outro mar de referências aí, sabe? A partir de um convite que a gente chamou ela para gravar no disco, fazer um arranjo, e ela trouxe uma pegada lá da música afro-peruana para a música Chama Negra, que a gente gravou nesse disco que tu mencionou, o Memória do Fogo, que é a música da companheira Raquel Barros. E a partir daí, poxa, ainda bem que ela foi topando e ficou na banda, e hoje em dia a gente troca muito também nesse sentido. E é uma pessoa, acho que na banda, junto comigo, que tem mais essa relação, até por vivência. Eu fiz na época da faculdade de letras, eu consegui fazer um intercâmbio e passei um semestre lá na Argentina. Foi muito, muito importante, muito legal para mim como vivência também. Eu sempre tive muita relação com a literatura argentina e pela formação em letras, literatura hispano-americana em geral, né? Então isso também foi sempre uma fonte de inspiração e tal. A Aline veio arrematando isso aí, e estamos até preparando umas coisas atualmente aí, junto com os parceiros aí também, de umas pegadas aí de música, de uma salsa aí, de umas paradas, que, se tudo der certo, em breve estaremos botando no mundo aí. Pô, maneiro, já fiquei curioso aí. E só para ilustrar que você falou de Mercedes Sosa, eu sempre já contei essa história aqui no podcast, vou repetir. Eu sou muito fanático pelo Boca, gosto de ver os jogos, Libertadores, Campeonato Argentino. E aí eu tava vendo da minha casa, o Cadu vendo o mesmo jogo da casa dele, ele ouvindo a torcida do Boca cantando uma música que é da Mercedes Sosa. Que aí ele foi e me ligou, mandou mensagem, WhatsApp na época, não lembro. E ele querendo saber informações daquela música, porque o Vasco tem uma versão, acho que é Camisa Negra, né, Cadu? Que é lindíssima também. E aí ele ficou encantado. Pô, achei que a torcida do Vasco tinha inventado. Aí eu mostrei as versões originais dela e do Fito Paz também, que regravou. Enfim, então a minha história aí com a Mercedes Sosa, que eu sou apaixonado por ela também, foi essa pequena história. Quer completar, Cadu? Não, eu só ia dizer que provavelmente deve ter sido pelo Orkut ou pelo Orelhão de Ficha, faz um bom tempo isso aí. Mas foi uma surpresa muito bacana. Porque os cânticos de torcida, eles são engraçados, né, cara? Geralmente as torcidas, elas levam uma outra acentuação, né, para as músicas, e até músicas que eu já conheço há muito tempo, que depois que eu vou parar, é isso. Tipo a música da Ana Júlia, eu demorei, a música da Ana Júlia do Vasco, pô. Vasco da Gama. Porque, pô, você canta de uma maneira, né? Los Hermanos cantam de uma Vasco da... Ô, Ana Júlia, o Vasco cantava... O torcedor do Vasco canta com um negócio ali e tal, uma acentuação diferente, uma pegada diferente, que leva as músicas para um outro lugar, né, cara? E aí, depois que eu falei, claro que é essa música, mano. Foi uma surpresa muito positiva. Ô, Cadu, isso aconteceu comigo também com aquela música do Dezembro de 81, que é do Kiko Zambianchi, né, que é a torcida... Não, é do Kiko, né? A música é do Kiko, o Capital Inicial grava. Eu só fui descobrir isso, assim, tipo, 46 do segundo tempo,
que eu fui descobrir por acaso que era uma versão dessa música, porque assim, eu não reconhecia de jeito nenhum. Assim, aí depois que você descobre, você começa a linkar, né? Não, pô, tem a ver ali e tal. Você começa a encontrar trechos, né? Né, você começa até a ver uma semelhança de harmonia. Mas isso, cara. Eu acho barato isso, sonoridade de torcida, né, cara? Isso aí dá um trabalho muito maneiro, cara. Pô, tanta coisa. Engraçado mesmo. Eu me identifico total. Agora, essa música aí, cara, ela ficou muito bonita, né, cara? Com essa do... Eu mesmo, porra, que nem... Eu fiquei amarradão na música. Escutei ela várias vezes seguidas. Porque é isso, vem uma outra energia pra parada, né? Como é entoado aquele bagulho, né? E total, né? Você ouve aquela parada, volta e meia eu penso numa música, caraca, veio daí, né? E é a mesma, cantada igual, né? Não é nem que seja... Às vezes pode ter uma diferença ou outra, mas é isso que tu falou mesmo, né? O lance, ela transmite outra energia mesmo, né? Engraçado. Sim, eu penso, deve ser também porque eu sou um músico frustrado, né, na verdade. Eu tô conversando aqui com 2 músicos, né, mas eu sou um músico frustrado, porque eu ousei tocar contrabaixo durante uma época da minha vida, né, mas assim, eu acabei me dando melhor dando aula de português e literatura, né, mas eu penso que a música, mesmo na torcida, ela ultrapassa determinadas barreiras, né? Por exemplo, eu, particularmente, a música mais bonita de torcida que eu conheço em língua portuguesa é a música do Vasco. Mesmo eu sendo rubro-negro. O Cadu sabe, né, que eu sou rubro-negro, fanático do mar, mas assim, aquela música de todos os amores que eu tenho, esse é o mais antigo, o Vasco essa música é linda, cara. O cara que fez essa música tinha que gravar, tinha que, ficar famoso, né? Essa música é linda, eu acho essa música maravilhosa. Agora você tá com medo. Essa é versão de alguma outra? Não sei se é versão. Não sei se é versão. Tô falando assim, que eu acho, pra mim, essa é a música de torcida mais bonita do Brasil. Pô, só mais um exemplo. E torcida consegue ressignificar as músicas pro bem e pro mal, né, cara? Torcida organizada, você sabe como é que é, né? Que rola de tudo. A torcida do Vasco tem uma música, cara, que eles vão cantando a música, eles vão citando nomes de torcedores do Flamengo que morreram em brigas, velho, com a torcida do Vasco. E cada vez que eu volto aos jogos do Vasco, a música fica maior. Porque vai morrendo mais gente, eles vão acrescentando. Aí, depois de anos, que a minha prima foi me falar que era uma música da Xuxa, velho. Aquela, hoje é dia de folia, meu coração, sabe qual é? Você que fez meu coração se apaixonar. Aí, a partir daí, eles começam a citar. Caraca, eu fiquei horrorizado. Falei, que isso, velho? Caraca, pelo amor de Deus. Uma vez eu vi... Eu até citei isso naquele nosso episódio sobre música, né? Do Código 61. Fica aí pro ouvinte, né? Nós temos um episódio só sobre música, né? Que com o tempo pode acabar ficando datado, né? Talvez a gente tenha até que dar uma renovada nele daqui a algum tempo. Eu citei que o PVC, o comentarista, né? O Paulo Vinícius Coelho, ele disse que abominava aquela coisa do eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, né? E ele queria que a torcida do Brasil adaptasse a música que a torcida do Flamengo canta, né? Ô, meu Mengão, eu gosto de você. E adaptasse aquilo para a seleção, porque ele acha a música bonita, né? Então ele queria que fizessem uma versão dessa música para a seleção brasileira. Tomás, você acabou, o Alan puxou meu tapete aí, né? O Dida, o Dida é um camarada nosso, torcedor do Caxias, que o Cadu de vez em quando dá um jabá para ele dizer que torce pro Vasco, né? E então o Dida, o Dida e o Alan eles ficam tramando para puxar meu tapete do Rafael, tapete do Cadu, porque assim, eles planejam o programa todo e dão um spoiler do programa assim, e o programa fica pronto.
Né? Na verdade, a gente já sabe da sua resposta, Tomás, antes, porque o Dido e o Alan já falaram a sua resposta. Entendeu? Eles vislumbram o programa antes. Então, assim, um abraço pro Dido, né, que ele não se transforma. Ele tomou uma vacina, ao invés de virar jacaré, ele tá virando uma rã. Né? O que acontece? Então, puxaram meu tapete porque a sua resposta na pergunta do Alan resvalou no que eu te falaria, até porque eu não sabia que você era da área de letras. Acabou coincidindo, eu ia te perguntar a respeito da questão do trabalho lírico da tua banda, né? Porque eu notei, vou ser sincero, né? Eu conheci o trabalho de vocês através do Alan, né? Não conhecia, e notei uma preocupação, né? Um cuidado com o lirismo, né? Com a poesia. Não só com a letra, mas com a poesia, né? Com os significantes, com o simbolismo. Eu notei esse cuidado. E eu queria saber de você, as influências você já falou, você já discorreu, né? Eu estava cuidando ali da minha janta, mas eu escutei bem você discorrendo a respeito na resposta da pergunta do Alan, das influências. Mas eu gostaria de saber a respeito do trabalho lírico. Né? E sabendo que você é da área, né, você falou, né, e tudo mais, se tem teu dedo, se tem a tua interferência, se tu compõe, se tu cria, como é que é como é que é o esquema de composição lírica, né, poética do Efecto. Né? E uma segunda pergunta, rapidinho também, qual é o desafio de fazer parte de uma banda com a proposta do Efecto no Brasil em 2021? Realmente, desde o início, a pegada da banda passava por aí. Como o interesse era de intervenção política, digamos assim, ou de um trabalho que se entende politicamente, que só vê o sentido de ser nisso, assim, obviamente a questão da letra estava posta ali como um lugar assim de maior, sei lá, de muito rigor ali que a gente tinha e tal. Por outro lado, tinha esse lance também da tentativa, né, cara, de fazer um discurso ali que fosse interessante também, né, que não se banalizasse ali sei lá, em chover no molhado, e aí isso veio na tentativa de mergulhar mesmo na poesia mesmo, nas formas de dizer, né, no discurso como inquietador, sensibilizador, né? Então isso desde o início, e aí lá no início estávamos eu e o Danton, que é com quem eu falei no meu sentido, do Galeano, mas era uma coisa que a gente trocava ali, né? A gente sempre teve essa troca lá da composição. Atualmente, com a nossa formação atual, a gente tem... Todo mundo está participando junto, a gente até tem vivido experiências legais de compor mais coletivamente, assim. Mas do que foi feito até agora, né, que são composições anteriores à nossa configuração atual, passava basicamente por mim e o Bruno, né, que é o Danton. E aí, cara, o lance veio muito naquela pegada, leituras que você faz, e aí por isso que eu voltei ao Galeano, que eram coisas de muito impacto, sabe, que você lia e fala, puta, eu quero tentar desbravar, né, quais são esses mecanismos que permitem fazer com que uma mensagem seja inquietadora, porque a gente sabe que a gente não tem a pretensão de estar falando coisas que as pessoas não sabem, sabe assim, né? Não é, o barato, acho que, da arte é a gente se sensibilizar para coisas que não é uma questão de informação, pode até ser às vezes, né, também, mas é uma questão de como aquilo chega e te impacta, né, e eu acho que tá o barato da forma, né, que é uma coisa que a gente estuda muito no sentido de tentar conseguir reproduzir esse impacto que acontece quando a gente lê algumas coisas, né. Então por outro lado, é o quesito que a gente tem mais dificuldade, no sentido, por exemplo,
se fica mais na minha conta, pelo menos o tiro inicial ali da letra e tal, eu não tenho a prática de escrever cotidianamente, sabe? A gente até estava pensando isso, curioso, assim. Eu só escrevi praticamente as coisas que viraram as músicas, sabe? Assim, quase que para aquele momento. Pô, eu não tenho assim, não tenho uma sobra, né? Uma prática diária. Então, essa falta de prática faz com que não saia fácil também, porque não tem ali um exercício diário que eu acho que é tão importante para como qualquer fazer, né? E as letras, eu tenho muito o exercício da leitura, que eu acho que também é uma grande parte da composição é a leitura, né? É leitura mesmo, né? Mas aí na hora de construir fica um pouco mais custoso, então acaba sendo sempre a última parte, um pouco por causa desse cuidado, um pouco por causa da própria dificuldade mesmo, por não vir de um hábito cotidiano e tal, mas vir de uma coisa que a gente vai perseguindo e sempre nas referências, né, cara? Eu acho que autoria, esse conceito, né, é uma parada assim, pelo menos no que diz respeito ao nosso trabalho, não é nem válido. A gente vai ali, vê achei essa imagem aqui muito forte, vamos usar ela, misturar com isso aqui, é meio que tá, por isso que eu associo muito o trabalho da banda a um trabalho de leitor, sabe, ou de ouvinte, né, de estudo mesmo, a gente quer falar sobre esse tema, vamos mergulhar nesse tema, entender a música que tem vamos estudar essa vibe dessa linguagem, seja musical, seja a poética que essa musicalidade ou esse tema suscita, né? Acho que vai muito por aí. Tô meio encebando assim, mas atualmente o trabalho da parada vai muito no sentido de diálogo, música e letra, né? O que aquele universo musical pede como dicção ali, como forma de colocar as palavras, aí a gente vai buscando essas referências na poesia de um gênero musical que já traz a sua própria, né, bossa ali, e tentando, é isso que a gente tem tentado, assim, fazer. Mas achei legal essa parada, me lembrou uma coisa, há muito tempo atrás, a gente estava fazendo um show, assim, como a maioria que a gente faz, um buraco lá na raça, pegada ali do hardcore ali, pau! E aí era um show que as músicas eram, talvez no início, mais caóticas, mas tinha lá seus momentos de lirismo, que foi sempre... E aí pensando no lirismo, assim, numa pegada... E aí, você falou, me lembrei, uma vez a gente acabou um show e veio um camarada mais velho, naquela época a gente era moleque, adolescente, falou, com medo do lirismo. Nós vamos falar que até hoje em dia a gente repete, assim, que foi uma parada bonita, assim, porque eu saquei que ele estava falando, dizer, às vezes ele estava ali, sabe, e, cara, não tenho medo do lirismo, aí a gente levou para sempre essa parada de também pensar nesse aspecto, sabe, da beleza ali, não para construir a tristeza, mas assim, da forma, né, da maneira de construir o clima e a parada, assim, é uma parada que a gente persegue e a gente se ferra por isso também, porque daí para conseguir é sempre uma dificuldade, mas estamos aí também, e é foda, ao mesmo tempo é isso, a gente aprendeu a fazer de uma forma e a gente fica um pouco refém dela também, sabe, agora diante de compor novas coisas, será que a gente não podia também mergulhar em outras poéticas, às vezes menos, as letras acabam sendo muito longas, né, narrativas muitas vezes, e agora a gente está pensando, porra, mas aí a gente começa com uma proposta, quando vê, já está caindo naquele lugar de novo, nas coisas mais estendidas, mas é uma parada em aberto, é investigar, assim como a gente estuda as músicas, é estudar poesia mesmo, para tentar criar. Antes de mais nada, queria mandar um abraço aí para Fernanda Moura. Hoje eu tô mandando abraço para todo mundo. Fernanda Moura, grande amiga minha, dos tempos de graduação na UERJ, nos tempos de mestrado também na UERJ. Ela é grande fã do El Effect, foi quem me apresentou. Um belo dia, chega pelo WhatsApp um link. Cadu, ouve isso aqui, cara. E aí eu fui ouvindo, fui achando legal e fazendo
O efeito foi legal, foi interessante, porque ele me devolveu uma parada que todo músico precisa exercitar, né, cara? Foi ali que eu me liguei, que eu tava ouvindo, tava criando a prática de ouvir música, fazendo sempre outras coisas. Aí ela me mandou a música e eu fui prestando atenção, eu percebi que era uma música que, não, peraí. Eu não posso ficar lavando louça e ouvindo essa música, não. Deixa eu parar aqui e ouvir. Deixa eu parar, escutar, caraca, que maneiro, olha só que foda essas referências. E aí me veio isso, porque eu falei, caraca, maluco, a vida é tão corrida que a gente perdeu esse momento, né? Eu sou de uma família que curtia muita música, né? Apesar de não ter nenhum músico, mas tinha um momento de domingo de botar disco na vitrola e ficar todo mundo ouvindo música, assim, né, cara? E essa porra acabou, mano. Acabou. Quem ouve música aí? Alguém aqui da bancada ouve música assim? Duvido. Todo mundo bota lá no Spotify, qualquer coisa, vai fazer qualquer outra coisa no dia, né, cara? E parar pra ouvir é um momento importante. Então, eu nem tenho uma pergunta. Na verdade, eu vou pegar ganchos aí, vou dar uma de Capitão Gancho para embarcar aí na pergunta, tanto do Newton quanto na pergunta do nosso amigo caxiense que não veio hoje. Ô, Tomás, o Dida, nosso amigo torcedor de Caxias, ele enxergou na faixa Pedras e Sonhos, quando vocês falam ali, né, naquela parte bem marcante que Pedras e Sonhos são nossas únicas armas, ele enxergou Leminski ali, né, na luta de classes, todas as armas são boas, pedras, noites e poemas. E eu pegando um gancho aí nele, eu acho muito foda, uma das músicas que eu mais me amarro de vocês é Carlos e Teresa, porque ali tem, porra, muita referência, né, cara? Queria que você comentasse especificamente sobre essas duas músicas, né? Carlos e Teresa ali, desde passando por datas, por nomes, né? Aquilo ali não vamos deixar de lembrar, a gente não pode deixar de lembrar, tá convidando o cara que, se por acaso não ouviu falar, de correr atrás. As referências visuais do clipe foram muito foda também, referência a Marielle Franco, as placas e tal. Eu queria que você comentasse especificamente sobre essa questão das referências e dentro dessas duas músicas. Pois é, cara, Pedras e Sonhos, com certeza tem essa jogada aí, né? Eu não lembro, certamente foi uma influência, eu não tenho clareza de esbarrar com isso e falar, puxa, é isso, né? No caso do Leminski, né? Mas tentando até lembrar, é engraçado, para fazer um link aqui com a nossa pegada aqui, né? Quando eu tive essa vivência lá na Argentina, e também me marcou muito, eu sempre fui um entusiasta do futebol argentino e tal, desse imaginário e tal, né? E, cara, me marcava muito essa parada dessa presença, e da presença de rua, né, das manifestações de rua lá, né, que eu morava na esquina do Congresso, eu morava num albergue que era bem no Congresso Nacional, então assim, tinha quase todo dia lá o pau quebrando, uma parada, né, e nos cânticos também de manifestação se encontram muito com esse lance do cântico de torcida, né, é a mesma linguagem, né, assim. E aí a galera tava sempre tocando um bumbo lá e cantando umas paradas, e essa foi a principal influência, e era a cúmbia, né, rolando também ali uma coisa que eu não tinha tido aproximação pelas aulas de um grande professor que tive lá na UFRJ, também de literatura hispano-americana, que era o Ari Pimentel, que trazia cultura contemporânea, a cúmbia argentina, né, a cúmbia, os proibidões, né, o funk de lá, né, e tal. E aí eu lembro que essas paradas marcaram muito esses cânticos de torcida e essa pegada da cúmbia. E dali foi o germe dessa música Pedras e Sonhos. Até por esse imaginário combativo que tá ali a gente teve, o Bruno foi lá me visitar, e mais um grande parceiro nosso. O Bruno acabou não indo, mas a gente teve uma experiência lá bomboneira terrível, cara. De parar na 12 sem querer, que é a torcida organizada deles. Quando você vê, quando a gente foi entrando, estava no meio da torcida, os caras dando bandeira pra gente, e vai, meu irmão, vai, tu tem que ficar. Cara, uma situação muito ruim, a gente negou a bandeira, claro, mas assim,
foi muito louco, mas foi interessante, sim. Mas eu acho que valia falar aqui, que já que é o, né, também a pegada do programa, assim. Aqueles caras insuflando, te obrigando assim, insuflado. Eu queria ver o jogo, puta tensão do caraca, os malucos lá botando mó terror na gente. Foi curioso pra caramba. Mas ficou esse imaginário, cara. E inclusive um riff lá, de uns sopros que tem, dos trompetes. Eram umas paradas que estavam toda hora tocando ali na rua, nessa mistura, que eu acho que é um lance interessante pra gente pensar junto, né? Que é a manifestação de rua e as torcidas, né? E um grande lance quando acontece esse cruzamento, né? Que, porra, acontece muito pouco, infelizmente, mas quando tem aí as torcidas antifascistas, porra, botando o bloco na rua, todas essas derivações que tem aí, porra, o movimento dos entregadores lá, o Galo, que também tem a ver ali com essa pegada, porra, é um alento, né, mano? E lá eu acho que essa parada, pelo menos na minha leitura, tinha, e foi o germe dessa música, assim. Depois a gente foi bebendo umas coisas, tinha um cara lá, uma música de um cubano lá, esqueci o nome dele, Carlos, enfim. E aí fomos montando ela com essas referências e tal, do lance também ao mesmo tempo meio da intifada, né, dos palestinos, da pedra, aí rolou um Drummond ali no meio, da pedra no meio do caminho, e esse saladão foi montando a parada. Mas achei curioso trazer essa coisa da Argentina e do futebol, que tem a ver com a vibe que tá ali. No momento, justamente no momento no meio da música, a gente montei uma fala do subcomandante Marcos, lá dos zapatistas. É bem um momento que fica uma marcha que é tipo aquele bumbuzão que é ao mesmo tempo das ruas, que é das torcidas de futebol, que é do povo, né, mano? Na real, é a massa, é o povo que, pô, quando incendeia mesmo, né? E a outra do Carlos e Tereza, cara, realmente a gente começou a fazer uma vinheta pro Marighella, sim. Uhum. Então a gente fez uma vinheta num lance meio samba de roda. Acho que tinha esse lance do V de Vingança, né? Aquele filme. Você tá ligado? Aquele filme V de Vingança, um cara que depois virou a máscara do Anônimo, aquela máscara que teve seu momento bonito, depois virou um troço meio assustador, né? E foi apropriado aí como várias outras coisas pelo movimento nada a ver, mas tinha esse lance da Remember, de não sei o que lá, of November. E aí a gente teve essa sacada que juntou alguma coisa, tem que lembrar, eu me lembro do dia 4 de novembro. A tradução dava certinho também. 5 de novembro. 5 de novembro lá, né? Aí eu fiquei nessa do novembro. Do Guy Fawkes. Né? É um filme, pô, que mexe com todo mundo que tem todo lá uma insurgência e tal, né? Mas aí... E quando rolou, pô, eu me lembro, novembro, eu não sei qual foi a concatenação, falei, puta, o Marighella morreu em novembro. Aí fomos começando a construir essa porra e montamos toda essa do Marighella, do Fusca, tentando remontar ali momento, pinceladas, né, e ao mesmo tempo essa ideia, no outro momento fica só rimando, né, o teu nome há de ecoar no condomínio, na favela, na avenida e na viela. E todo esse eco de ela para terminar e não falar aquela Marighella, para também ficar no ar essa... Até a gente acabou falando, né? Mas para ficar essa parada de certa instigação. A gente fez a vinheta, mas aí a gente pensou, porra, mano, tá maneiro, mas, porra, a gente também tem sempre essa parada que vai falar dos personagens de luta, porra, é sempre o homem guerrilheiro, o homem, né, e tal, e, porra, vamos tentar expandir isso e botar uma mulher também aí, uma história a gente pensou em botar vários personagens, falou, não, se te pegar e aí a gente tinha todas essas rimas, e aí, cara, a gente achou a Tereza de Benguela, que tinha a mesma rima que ele, e aí foi montando a mesma coisa, foi estudando sobre ela, que também não conhecia ela de cara, não sei nem como é que chegou, acho que o Bruno trouxe, a gente conhecia de outras, e aí é o lance onde encontra o lance onde as coisas acabam se esbarrando, né? O Bruno, que também sempre lá na escola de Manguinhos dá uma aula de música e sociedade, então tá sempre buscando tá sempre estudando, né? E buscando essas referências, e em alguma formação desse lá, para pensar, de repente, o 20 de novembro, alguma coisa, ele
chegou na pesquisa dele até a Teresa de Benguela e botou na roda. E a gente viu que uma coincidência super feliz, ainda rimava ali no... dava para aproveitar todo o verso que já estava feito para ela também. Aí fizemos, cara. Mas aí me desculpa a ignorância, eu queria entender a cronologia dessa, porque assim, lá no YouTube de vocês diz que a música foi lançada em março de 2018. Então vocês fizeram... como é que foi isso? Vocês fizeram a música para depois associar com a morte da Marielle? Foi depois? Foi... Ah, não. Como é que foi isso? Como é que foi essa associação? Sim. Lamarca, Teresa e Marielle. Sim. A gente fez, eu nem lembro quando, a gente fez há muito tempo atrás esse vídeo específico com Marighella, até fizemos um videozinho, só voz e jogamos, assim. Quando a gente estava no desafio de compor um disco, a gente pegou essa vinhetinha e falou, essa vinheta a gente já tem. Aí a gente começou a engrossar ela e pintou essa ideia e fizemos ela. Daí pra gente lançar o disco, só em 2018 já, aí passou aí, sei lá, 3 anos ou mais. E aí, quando pintou uma ideia de um camarada, a gente fazer o videoclipe, que aí pintou essa ideia de trazer essa referência. Então aí já foi um momento só do clipe, não tinha essa... Muito foda, e sem falar o nome dela, né, cara? Tava tudo ali, muito foda. Cara, esse foi um lance, um fio da navalha que a gente tentou ser bem cuidadoso, sabe? Porque, porra, um episódio, né, fudido, e também, cara, é uma outra tensão nossa nesse trabalho de banda política, que conseguir não ficar, né, capitalizando com as paradas e, sabe, e pegando os conteúdos fudidos e fetichizando essas paradas, sabe, claro, a Marielle teve toda a publicidade que tinha que ter mesmo, publicidade no sentido de tornar público, se tornar um nome, mas junto com isso vem várias coisas, né, vem até um esvaziamento da própria parada, né, então a gente ficou muito com esse cuidado, sem contar que o clipe, porra, ele apresenta ali aspectos que fazem referência e que também são muito pesados, né, cara? Então, cuidado disso em relação a todo mundo, que a memória dela, família, é uma coisa... Foi delicado, não foi muito fácil pra gente. Eu acho que a gente conseguiu ter uma coisa muito respeitosa e espero, assim, que não tenha... mas a gente também não quis ficar surfando em cima, tá ligado? Porque isso é foda, porque às vezes o tempo que a gente é uma música, o nosso produto é ser de luta, a gente fala pra galera. Então é muito fácil a gente dar mole e ficar surfando em cima das paradas, sabe? Das lutas. E esse é um limite que a gente tá sempre ali tateando pra saber qual é o, sabe? Que é um desafio também nesse momento de fazer música política, eu acho, onde tá tudo tão... aí tem tanta informação pra caralho, tem tanta hashtag pra caralho, né? Como você encontrar o tom, sabe, pra fazer as paradas. Mas aí rolou essa citação mesmo, né? E, pô, é isso, com muito respeito, com muito cuidado, assim, né? Mas tu tem que lembrar, outro tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. Mas tu tem que lembrar, outro tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. Pô, Tomás, eu quando curto uma música, primeira coisa que me pega é a letra. E conheci o L-Effector por intermédio de um grande letrista que na minha adolescência era o cara que eu mais me amarrava, que era o Yuka. Então eu vi vocês, a primeira vez foi num programa do Yuka, num canal que acho que nem existe mais, canal extinto. E enfim, então foi um grande cartão de visita. Falei assim, pô, se o Yuka tá recomendando no programa dele, vou ouvir esses caras. E achei maneiro pra cacete, né? Enfim. Então, assim, eu quero agradecer a sua participação aqui. Ficou muito bacana o nosso bate-papo e recomendar a galera que nos escuta que escute o L-Effector, que é bom demais. Grevista da rodada.
Grevista da rodada, porra. Então, o grevista da rodada vai para atleta estadunidense Raven Saunders. Me perdoem a pronúncia. Ela foi medalhista de prata no levantamento de peso. E aí, ao subir ao pódio, ela contrariou o COI, que vejam, rapazes, o COI, ele proíbe manifestações políticas de atletas olímpicos. Ela contrariou essa pseudo-ordem e fez lá um gesto de protesto a favor das pessoas oprimidas. Então, o grevista da rodada vai para essa atleta chamada Raven Saunders, por ter contrariado o COI e por ter lá homenageado as pessoas oprimidas em todo o mundo. Pelego da rodada. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Vou começar o pelego da rodada com o Cadu. Pelego coletivo, né? Vai para a Força Tarefa do Ministério da Saúde. A CPI acabou de receber alguns vídeos em que essa força-tarefa do Ministério da Saúde, enquanto pessoas no Amazonas morriam asfixiadas, né? Morriam sem ar. Imagina só, cara, a gente fica... Acho que todo mundo já teve essa vibe de ficar imaginando tipos de morte. Imagina você morrer ali sem conseguir ar. E o vídeo é dessa galera dando uma palestra para profissionais de saúde, enquanto todo mundo precisava de ar, precisava de vacina, né? Os caras ensinando esses médicos a medicarem cloroquinas e afins. É impressionante, cara. Quanto mais a gente cava, mais merda aparece nisso daí. Eu não sabia nem o que era o SUS. R9, traz seu pelego, por favor. Cara, meus pelegos da rodada, no plural, são 2 estelionatários lá de São Pedro da Aldeia. Pô, os caras estão vendendo sonho, cara. Eles oferecem cursos profissionalizantes para... Eu acho que é motorista desses veículos pesados, tipo empilhadeira, trator. Pô, e aí o cara vai, na maior empolgação, paga o curso e o curso não acontece. É um curso online, primeira parte teórica online, e a promessa de que a segunda parte é na prática. Só que ninguém chega na prática. Os problemas já começam na parte teórica. E aí, eles são de São Pedro da Aldeia, mas parece que as empresas responsáveis têm sede em São Paulo, e eles oferecem curso no país inteiro. Então, assim, pô, acho uma covardia danada. Tu vendeu o sonho assim, é foda, né, cara? Terrível, então, meus cara. pelegos da rodada vão para esses 2 estelionatários aí de São Pedro da Aldeia. Foram presos lá, né? O ouvinte mais atento, como diz o Newton, vai falar o seguinte: reparem que ele falou pelegos no plural, assim como ele fala que os gols dele são no plural. Traz teu pelego, Newton. O meu pelego da rodada é o ministro do STF, Luiz Fux. Esse sim, pelego, se eu não me engano, ele já foi citado aqui no programa. O ministro Luiz Fux emitiu um discurso de desagravo às recentes declarações do presidente. Glória a Deus! Mas não citou o presidente. Putinha do poço! Foi um discurso muito superficial. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Uma passada, sabe? Tem que acabar a justiça. Bem de longe ali, na linguagem do futebol, ele deu aquela afinada. Né? O pessoal diz que ele deu aquela afinada. Né? Na hora da dividida, ele tirou o pé. Não fugiu do combate. Né? E se fosse o primeiro evento desse tipo, vá lá. Né? Mas não é a primeira vez que o Bolsonaro ataca as instituições, porque o objetivo dele é exatamente esse: é criar confusão, é colapsar as instituições, é criar uma confusão no pleito, né, vindouro, né, para presidente, nas eleições vindouras. E eu sempre digo aqui no programa, né, quem mantém o governo onde está, mantém ou porque ganha algo com isso, ou porque tem medo. Vamos fazer essa crítica aí.
Bom, toda vez que a gente fala aqui do Fux, a gente vai ter que lembrar que ele é o ministro que adora acabar com a greve. Ele sempre decreta a greve ilegal. Tenho um ódio tremendo desse ministro. Às vezes o ódio é a única emoção possível. Enfim, Tomás, esse quadro de denúncia é o nosso quadro do Pelego da Rodada. Chegou a sua vez. Quem que você trouxe aí para Pelego da Rodada, por favor? Pô, vou dizer que eu mesmo provavelmente vou dar uma pelegada aqui, porque eu tava... Na verdade, tinha pensado naquela coisa, numa acepção do termo pelego mais tradicional, de que quem a gente, de alguma forma, tem alguma expectativa e tal, e né, que de alguma forma está no nosso campo, ou se projeta sobre alguma coisa. E eu tava isso quando vocês, né, me falaram do quadro e tal, mas depois eu até assisti lá o último, lá o Papo com o Nicolas, e aí eu vi que, porra, cara, não é muito essa pegada, mas aí eu fiquei meio sem... Fiquei refém dessa parada, e pensei, putz, pensando nos últimos acontecimentos, e, pô, será que podia falar daquela pelegada ali do Lula contra a taxação das grandes fortunas? Atenção, Paulo Guedes! Entrevista da rodada, porra. Mas aí eu não vou comprar essa aqui não, vou pelegar e vou fazer uma saída de uma pelegada... uma iniciativa pelega, e eu acho que faz parte dos problemas que a gente vive, né, do nosso campo de esquerda, e que é um dos desafios sobre os quais a gente está tentando também elaborar alguma coisa na banda e tal. E eu estou falando aqui por mim, né, mas a gente é um coletivo que troca muito nesse sentido. Então, tendo visto os últimos acontecimentos, pelegar um comportamento do nosso campo que também esfria os movimentos de greve, esfria as lutas, esfria as ruas e coloca a política simplesmente pensada na perspectiva eleitoral só. Eu acho que isso é um drama para a gente, é uma forma de pelegada que tem muito a ver com os nossos problemas, também com os nossos desafios. Então vou sair nessa coisa meio genérica. Isso é engraçado porque não é a primeira vez que acontece, né, Alan? Já aconteceu com... A gente, na verdade, isso é um alerta para nós aqui do Ingreve, porque quando a gente começou com o time, pelego virou, a gente ressignificou mesmo a palavra pelego, que virou sinônimo para tudo. Vai no futebol? Pô, não vou, cara, tem aniversário da minha avó lá em Minas Gerais, até um pelego. Até um pelego virou para tudo, cara. Virou um xingamento, né, cara? Que a gente tenta se policiar e não exagerar com alguns outros tipos de xingamento. Então, assim, a forma de agredir dentro do Ingreve, não tô satisfeito com a tua conduta, te chamar de pelego. E, enfim, só que isso a gente vacila e não avisar pros convidados. Aconteceu com o Glauber também, né? Quando o Glauber veio aqui... Eduardo Cunha, você é um gangster. Pô, não tava pensando em pelego nesse sentido. Gente, não, esquece, Glauber. A culpa é nossa, que virou piada interna nossa aqui. Mas pô... É porque o pelego original na palavra em si, é um tapete, né? E aí, a ideia é que o pelego é o capacho. Sim. É o tapete, é o capacho. É o cara que usa porque passa aquela ideia de subserviência, né, a um status quo. Né? Então, daí vem a ideia de pelego, né? Que é o capacho. Bom, mas o pelego tá bem dado. O pelego para o campo da esquerda, nessa esquerda que só pensa nas eleições, que esquece as movimentações de rua. É um bom pelego. A gente tem que abraçar essa aí e tentar mudar um pouquinho dessas estruturas, um pouquinho dessa nossa movimentação que está bem inerte. Então, o nosso pelego da rodada é chamado de Troféu Bolsonaro. Troféu Bolsonaro fica pra gente do Ingreve, pra gente que tá da esquerda, que tá precisando agir um pouco mais. Estão me ajudando pra caralho aí, hein? Porra, assim quem ganha sou eu, porra! Ganhou, porra! No rabo, gente! Apito final. Vamos, galera, para nossas despedidas. Começo com você, Newton. Que bom que você voltou. Deixa o seu tchau aí e o seu agradecimento à paciência do Tomás de estar aqui ouvindo a gente aqui as nossas histórias. Pessoal, um até breve aí. Obrigado, Tomás, pela presença. Tá muito bom aí a nossa troca de ideias, muito bom o bate-papo. Espero
encontrar aí o El Effecto aí, de repente, aí no show, né, mais adiante, né, numa época melhor, né, numa época com um país melhor também, né, com um contexto melhor, para que nós possamos trocar uma ideia aí ao vivo. Então, um abraço aí, pessoal. O Flamengo pega o ABC, né, no jogo de volta, e o Renato não viaja, né? O Renato resolveu ficar no Rio. Porque nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. E vai mandar o auxiliar técnico, né, pro jogo do ABC, né? Porque o placar supostamente está garantido, né? O futebol é dentro de campo, né? Mas é complicado pensar o ABC fazendo 7 gols no Flamengo, né? Mas vamos lá, né? Acontece, né? Tudo pode acontecer. Bom, o Ingreve no último Barbosão precisava de 2 empates para classificar lá nas cabeças do campeonato. Conseguiu não empatar. De 2 jogos precisava empatar 1 e perdeu os 2 e classificou na rabeira. Então, assim, futebol é terrível. R9, seu abraço e até breve, cara. Valeu, galera. Tomás, valeu por ter participado. O programa foi show. O Roger, ele não vai precisar viajar porque o jogo é no Rio. Aqui tem informação! Tem o jogo de volta, Fluminense Cerro, pela Libertadores. Assim, ele poderia, se fosse um jogo fora do Rio, não viajar também, porque é difícil a gente imaginar o Cerro vir aqui no Maracanã e fazer 3 gols no Fluminense, ganhar de 3-0, né? Mas a gente sabe que o futebol é jogado, né? A história, ela acontece dentro de campo, é difícil, mas, né? Quem sabe? Já aconteceu outras vezes com outros clubes. Olha ele! Acho quase impossível, mas pé atrás. Um pezinho, pelo menos, fica atrás. Valeu, galera. Grande abraço. Saudações tricolores. Cadu, sua vez, meu camarada. Até breve. Parabéns pela live. Ficou maneira pra caramba. Obrigado, galera. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Muito obrigado, Tomás. Estamos muito felizes, muito felizes aqui pela sua presença, pela inspiração que passa, né? É muito importante quando camaradas como vocês vêm aqui para realimentar o nosso sentido dentro da luta, né? Isso é fundamental. Meu abraço de hoje vai para a galera do Ingreve, os atletas do Ingreve que me deram maior moral na divulgação. Colaborando ali na live, divulgando financeiramente também. É um projeto coletivo, feito por muitas mãos, muitas mentes, e fica aí meu convite. Agora já está lançado o financiamento coletivo. Dá uma passada lá na página, batuquesbenfeitoria.com, está na plataforma da Benfeitoria, Batuques de Luta e Fé. Conheça lá o projeto. Se curtir, me ajuda aí divulgando, me ajuda aí pingando qualquer um lá. Abraço, galera. Bom, Tomás, deixar esse momento para você. Quero que você deixe aí uma dica cultural. E, enfim, deixa o seu recado final aí pra galera. Valeu, pessoal. Agradecer em nome de todo mundo aí da banda, ao convite aí, ao papo com vocês. Foi uma satisfação aí. Quem quiser também falar para os ouvintes aí do programa aí, quem quiser conhecer a banda, joga lá em qualquer lugar na internet, El Effecto, e tem tudo lá, os discos estão tudo na pista aí, todas as músicas para ouvir, e se rolar legal aí, espalha a palavra aí, como diria o Alan aí. Estamos nessa mesma função aí do boca a boca dos entusiastas aí, para ajudar o negócio a circular também, na mesma pegada do Dudu aí, trabalho coletivo na raça aí mesmo, na militância, no amor. Então vamos pra cima aí, tamo junto, podem contar com a gente aí também. E sobre a dica, né, tinha pensado para fazer menção a um episódio recente também, uma dica cultural assim, que envolve gastronomia e arquitetura, que é o churrasco de estátuas, aí, que vai fazer menção aí a queima do Borba Gato lá. Uma prática importante aí de ser cultivada. E aí, falando sério também, aproveitar o embalo disso, desse movimento que está rolando, da prisão do Galo, e aconselhar aí
um episódio recente lá dos camaradas do Lado B do Rio, que é a entrevista com o Paulo Galo, aí o liderança aí do movimento, de um movimento de entregadores de aplicativo, e que agora está envolvido e está preso aí de maneira arbitrária aí por esse episódio da queima do Borba Gato, e a gente movimentar isso aí, que é uma frente aí da Revolução Periférica, lá o grupo que ele faz parte. Os caras botaram um tema aí pra gente debater e pra gente se posicionar também. Então é uma entrevista muito legal, achei muito. Desde então eu tava acompanhando os corre dele, que desembocaram nesse episódio aí, e na atual prisão dele, que tá aí há 5 dias preso, apesar de se entregar ali para esclarecimentos de forma voluntária. E, porra, ao contrário, sei lá, de tantos outros casos que estão aí, ó, o próprio Queiroz, que tá solto aí, atrapalhando todas as investigações, e o camarada que foi lá voluntário. Mas, enfim, a gente não espera nada deles, no sentido... Não são pelegos nesse sentido, são só os vermes, os inimigos mesmo, né? E não dá para esperar nada deles, não temos ilusão, por isso mesmo que a palavra de vocês do em greve, da rua, se faz necessária mesmo, né? E da gente engrossar esse movimento. Então fica a dica do episódio do Lado B do Rio, entrevistando o Paulo Galo. Então, um abração para todo mundo e tamo junto, isso aí. Pô, o Lado B arrebenta. O Fagner já veio aqui trocar uma ideia com a gente, os caras são fera. Bom, eu que agradeço aqui para finalizar, muito maneiro esse bate-papo. Vou separar essa sua fala aí do Espalha a Palavra, vai virar vinheta aqui no nosso programa. Pô, eu vi que vocês mandam muito bem com as vinhetas, mano. Pô, essas intervenções. Eu vi lá o último, eu achei bom pra caramba. A gente gosta de brincar com isso. Enfim, muito obrigado, o programa foi massa, maneiro pra caramba. E eu vou terminar nosso programa aqui, ó, vou deixar na descrição desse programa as redes lá do El Efecto, vou deixar o financiamento coletivo do Cadu. Quem quiser cooperar, quem quiser achar e encontrar o El Efecto, só clica lá que vai estar na descrição desse programa. E vou terminar de maneira clássica o nosso programa dizendo as nossas frases, né? Que o em greve é grande e só a luta muda a vida.